escola, quer dizer, que professores foram marcantes e quem você lembra? Nomes e por que eles eram? Ah, sim. Bem, na escola primária, bem, eu tenho Dona Filhinha como marca, tem a professora Helena Maia, né? A Rua Chile, por exemplo, a Praça Municipal. Ali era onde tudo acontecia, né? Era um ponto de encontro. Então, já no tempo da universidade, tinha a biblioteca pública que ficava perto, que depois desmancharam, né? Que é onde, no tempo de Diniz Gonçalves, que tinha aquela como é tinha um ateliê não, como um lugar de exposição embaixo da biblioteca. Galeria. É uma galeria. Então, essa galeria todo mês tinha exposição. A universidade inteira participava. A gente estudava na biblioteca, descia, e depois descíamos até a Livraria da Civilização Brasileira, onde estavam assim, os intelectuais. Aí você conhecia Jorge Amado, você tinha Godofredo Filho, aí a gente tietava, né? E eles, aqueles velhos todos muito simpáticos, e as mulheres belíssimas. O povo saía, era um vestido por dia para as mulheres virem desfilar na Rua Chile. Mas como a gente era estudante, não andava de calça jeans ainda. Mas não era uma assim granfina como as madames, né? E tinha também aquela rua, tinha a Casa de Chá das Duas Américas, que era um ponto assim de encontro, e tinha a Damastor em frente, onde os homens ficavam e as mulheres do lado de cá. Enfim, era uma festa, Salvador. A civilização nessa época era onde? Era no final da Rua Chile, depois da Siloper. Sendo que entre a Siloper e a livraria tinha um lugar chamado a Gruta de Lourdes, onde, Ave Maria, até hoje eu não vi um sanduíche tão gostoso como aquele. Eu já tentei fazer, minha filha estuda gastronomia, eu digo, olha, Aline, era assim, era qualquer coisa, que naquele tempo o sanduíche era pão de forma, mas acho que ela molhava com leite, alguma coisa dessa, e botava uma massa, não sei mais. Então, todo mundo passava na Gruta de Lourdes, comia esse sanduíche com suco de maracujá. E depois ficávamos 6, 7, 8 horas na civilização, fazendo de conta que estava coisa mais para estar perto das pessoas e acontecendo, né? E era muito próxima, por isso a gente conhecia muito, né? E eu tinha sorte, porque como eu estudava história, Godofredo era meu professor, né? Calazans, meu professor. Então, quando eu chegava, Augusta, fica aqui com a gente. Aí já conhecia um bocado de gente, assim, adorava aquela tia, não perdíamos lançamento de livro. Era uma festa de lançamento. Era tudo assim muito espontâneo, muito vivo, valia a pena viver. E a universidade ocupava nessa época que espaços? O terreiro? Já tinha o teatro? Já tinha. Não, a universidade praticamente ocupava a cidade, porque o terreiro tinha a Faculdade de Medicina, e onde ali na Nazaré ficava a Faculdade de Filosofia, né? A Escola de Economia, que tinha assim os futuros, aquelas figuras que pensavam nas grandes doutrinas econômicas que iam consertar o mundo, ficava na Piedade. O pessoal de enfermagem, que era uma escola, ficava aqui no Canela. Então, ela se distribuía mais ou menos e havia uma integração muito grande. E agora, o ponto de encontro era entre o terreiro e a Rua Chile, que é mais ou menos o que acontece com Heidelberg, né? Heidelberg é uma cidade universitária, onde ela está espalhada por tudo. Então, a cidade é uma cidade universitária. A gente podia dizer que nos anos 50, 60, Salvador era também uma cidade universitária, porque a universidade ocupava muito espaço. E isso marcou a formação universitária sua? Marcou sim, porque eu aprendia muito mais fora da faculdade. Primeiro que a gente descobriu o caminho do Mercado Modelo. Sábado assim, descia todo mundo. E depois a gente ia fazer, também nós pegamos aquela geração Mapa, que estava tive uma conexão muito próxima de Glauber, Floresvaldo, Helena Inês. Então, Carlos Anísio, um grande amigo meu. Então, nós víamos aqui, por exemplo, como é o nome daqui, o Palácio do Governo, que tem o Teatro Vila Velha, como é que chama ali aquele... Passeio Público. O passeio público. Ali era onde a gente se encontrava, ali a gente fazia grandes, o povo
recitando Carlos Drummond de Andrade, recitando Mundo é Bandeira, e a gente tomando vinho vagabundo horrível, como era o nome? Sangue de Boi, né? Me lembro, Sangue de Boi tinha um outro também, que era um pouquinho melhor, que era assim de R$ 5, e com uvas, que naquele tempo era uma coisa raríssima. Uva não era para qualquer pessoa. Uva e maçã só quando estava doente, né? Quer dizer, isso é óbvio. Mas uva era uma coisa assim, muito rara, que era só para objeto de decoração. Não está tão como hoje, que você passa no Largo 2 de Julho, estão vendendo uvas Thompson de R$ 2, né? Mas então a gente ia para lá. E no sábado a gente ia para o Mercado Modelo, então tinha aquela boemia toda, até que veio a Revolução, aí a coisa complicou muito. Eu já queria que você falasse um pouquinho do ambiente político nesse década de 60 até antes do golpe. Realmente a Revolução marca assim, né? Acabou com essa geração, acabou com o sonho dourado. A gente gosta de falar muito nisso porque a gente vibra, né? Porque eu me lembro que aí em 60 eu já estava, eu tinha vindo uma vida política muito grande, muito intensa na faculdade, que eu era secretária de imprensa. Então, sempre fui secretária de imprensa. Eu não sei por que eu tinha que ser secretária de imprensa. Mas porque eu escrevia, não sei quem mais, eu levava para minha casa meus tios, me ajudavam a fazer o jornal da faculdade, enfim, era... E logo depois eu comecei muito ativo, com muito ativismo na Associação dos Professores Licenciados. Nós que começamos realmente a grande guerra, a grande luta para que o professor fosse considerado e que só pudesse ensinar quem era licenciado, quem fosse formado em faculdade, que era uma geração que estava começando a ocupar o mercado. Fizemos algumas greves e eu me lembro que estavam propondo uma greve grande, porque nos anos 63 foi um ano muito complicado, muita greve, muito movimento, e nós estávamos querendo fazer uma passeada. Me lembro que contei com o Iraci Picança, as duas. Aí nós fomos, eu fui para... Mas todo dia dizia, teve um golpe. Mas a gente falava em golpe assim, ninguém... vai ter golpe disso, golpe aquilo. E eu fiquei na associação dos funcionários para uma reunião de professores até mais ou menos umas 2 horas da manhã. Desci para pegar um ônibus lá na ladeira da praça, que eu ia para o Cabula. Imagina, 2 horas da manhã, uma mulher sozinha descendo. E quando eu cheguei na Rua Chile, aí já estava tudo coberto de policiais, aí já pedindo identificação, aquela coisa toda. E aí disseram, não, houve um golpe. Mas como o golpe todo dia dizia, a gente não acreditava, aí eu fui para casa, no outro dia voltei, encontrei com Iraci e a Mabília. E nós fomos, porque era dia de pagamento de professor primário, que eu comecei com professor primário. Então, quando nós chegamos lá, não tinha pagamento. Aí, imediatamente, nós saímos chamando os professores, nós fizemos uma passeata em pleno dia 1º de abril. Aí, a rua toda, aí nós caminhamos. Depois, quando eu fui responder os processos, sempre tinha lá eu, a Mabília e a Iraci, as três de mão dada, assim, se levantando. Nós fomos até aqui no Campo Grande, e quando chegou lá, soubemos que o governador estava preso. Aí, nessa hora, a gente viu que era sério mesmo. Aí todo mundo disse, gente, cada um cai fora, porque foge, some, porque o negócio é sério, é para valer mesmo. E aí quando já chegou de noite, eram os caminhões pegando gente, estudantes, e todo mundo estava envolvido. E aí foi realmente, aí começou o ano do terror. Mas eu acho que 2 coisas ficaram muito sérias dessa história. Primeiro foi que a socialização foi muito reduzida. Porque, de repente, você começou a ter medo, você não se encontrava com ninguém porque podia ter alguém infiltrado. Você não podia confiar no seu maior amigo, porque se ele fosse preso, ele podia abrir a boca. Então, você começou a ter uma vida muito, muito introspectiva. Dentro das salas, você não podia dizer o que achava. Embora aqui, por exemplo, na faculdade, sempre eu sabia, porque me diziam, cuidado, que fulano é do Exército. A última vez que eu me lembro que entrei, tinha um cara chamado Adão, que eu fiz a coisa assim, você é Adão? Se Adão, você tome cuidado.
Ele perguntou, por quê, professora? Porque está todo mundo aqui dizendo naquela faculdade que você está aqui infiltrada, que eu não acreditei. Aí, no outro dia, ele sumiu. Então, eu disse, gente, a gente tem que fazer a contra-revolução. É mostrar a eles que sabem, porque eles, então, não vão. O importante não é que dizer, fazer de conta, não, porque ele, nesse ponto ele está verificando o que está pensando, o que o fulano está dizendo. Então, foi muito sério, baixou muito o nível de socialização. E depois, eu acho que a corrupção toda que se instalou aí neste momento. Vale a pena eu ter procurando demais um artigo de Novaes, no tempo da Revolução, que ela marca um encontro entre a corrupção e a subversão. É uma coisa assim que tem que ser alguém descobrir onde é que está. Eduardo Novaes. Eduardo Novaes. Ele fez um artigo, acho que não sei se na Tribuna da Imprensa. De um lado você vê a corrupção toda gorduchona assim, e a subversão toda acabada, toda doída, toda arrebentada, toda torturada, sem dentes, sem nada. E tem um diálogo muito interessante. E dizendo, a corrupção dizendo, ora, mas que coisa, pois aí eu vim para me instalar. Você o quê? O que é que você ganhou com isso? Vale a pena ler esse artigo. Então, à medida que não havia liberdade, à medida que não se podia dizer nada, que a imprensa não era livre, então se podia fazer o que quisesse, bem entendesse, porque estava tudo escondido e as coisas podiam permanecer como estavam.